We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad. Only believe. Hey, if you got a message, you go ahead now. That's right. You sure? You don't have All things possible, only believe. We're so happy tonight. Brother Branham was just asking me if I had a message. He hadn't gotten a hold of me, but he don't have to get a hold of me. Amen. I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. And may the Lord bless him as he comes. Thank you. Obrigado, irmão Neville. Obrigado. Boa noite, amigos. Eu estava dizendo ao irmão Neville que eu estava tentando ligar para ele em sua casa esta tarde. Eu disse para o povo da Geórgia e arredores na semana passada que eu não supunha estar aqui hoje, porque muitas das pessoas vêm. E, todavia, no Natal, você sabe, as criancinhas, não se pode convencê-las de modo diferente. Elas simplesmente, é tempo de Natal para elas, e se suas meinhas não forem penduradas, haveria algo, é uma tradição, mesmo em nossa nação, de que pendura-se uma meia e alguma outra coisa. Ora, eu pendurava quando era criança, e todavia esteja tão longe do caminho trilhado na Escritura como isso está, todavia as crianças elas ouvem as outras crianças dizerem, bem, eu ganhei isto de Natal, eu ganhei isto. Os companheirinhos ficam por ali e olham, você sabe. Não se consegue fazê-los entender, está vendo? Deste modo, então, o Natal está aqui para ficar. E este não é o aniversário de Nosso Senhor, o tempo que ele nasceu. Agora, se você tomar no globo e olhar, a Judéia está mais ou menos abaixo do Equador, tanto quanto este está acima dele. Deste modo, encontramos que na Judéia, lá em cima naquelas montanhas, que há neve. Que coisa! É mais neve do que há aqui. Deste modo, os pastores não poderiam estar na montanha naquele tempo, pastoreando as suas ovelhas. E uma outra coisa, ele seria contrário a toda a natureza, está vendo? Os cordeiros e assim por diante nascem na primavera, não neste tempo do ano. Os cordeiros não nascem agora. As ovelhas não parem agora. Ele era o Cordeiro de Deus, você está vendo? Assim que ali, ele nasceu afirma-se, no decorrer de abril, meio de abril ou algo assim. Porém, sendo este o dia 25 de dezembro, ora, ao fazer dele o aniversário, este é o aniversário do Deus Sol, está vendo? O Baalim de Roma, o Deus Sol, está vendo? E o Sol está precisamente a meio caminho em volta agora. E a partir do dia 20 até o dia 25 era quando o circo romano estava em celebração do aniversário do Deus Sol.
Deste modo, eles disseram, bem, agora, para agradar tanto o cristão como o pagão, nós faremos, ao invés do Deus Sol, o Filho de Deus e o Deus Sol juntos. Deste modo, nós uniremos tudo e faremos disso o mesmo aniversário, e o faremos no dia 25. Logo, isto pareceu agradar o pagão e a igreja nominal, então, ou a primeira igreja de Roma, estava simplesmente bem com eles. Logo, eles não se importaram. Logo, eles fizeram disto tanto o aniversário do Deus Sol como do Filho de Deus. Agora, o dia mais longo no ano é por volta do dia 21 ou 22. A noite mais longa, eu quero dizer, no ano, é por volta do dia 21 ou 22, quando no sistema solar o Sol está começando a voltar, retornando. Agora, começam a se tornar mais longos, apenas alguns segundos ou minutos, e então, em algum tempo, em junho ou julho, nós temos o dia mais longo do ano. Logo, porém, o Natal está aqui para ficar. Logo, nós não podemos evitar isto. Os pneus sem câmara estão aqui para ficar. Eu os detesto, porém eles estão aqui para ficar. Isso é correto. Mulheres sem roupa, elas estão aqui para ficar. Shorts, eles vão ficar. Isso é tudo. Eles vão ficar cada vez mais curtos. Logo, não há nada que eu possa fazer a respeito. Eu posso apenas dizer que está errado e ficar com isto. Isso é correto. Pecado está aqui para ficar. Está aqui para ficar. Nós vamos tê-lo interminavelmente e logo apenas está aqui para ficar até que Jesus venha. E todas estas coisas estão aqui para ficar. Agora, eu não creio... Deixe-me esclarecer isto. Eu não creio que Jesus se importaria com que dia você adorasse o seu aniversário. Se é o dia 25, 26, ou se é abril, maio, junho, julho, ou seja, quando fosse. Contanto que você o adore em qualquer dia. Porém, aqui está o que é. Tiraram a santidade do Natal para fazer dele não um Natal, mas um dia de adoração, mas uma celebração. Está vendo? Nós não... Ouve-se as pessoas dizerem, nós vamos celebrar o Natal. Isso é errado. Nós nunca deveríamos celebrar o Natal. O Natal é um dia de adoração, não uma celebração. Nós celebramos o aniversário de Lincoln. Nós celebramos o aniversário de Washington. E se você estivesse no extremo sul, nós celebraríamos o aniversário de Lee ou Jackson. Seus aniversários são uma celebração. Porém, o aniversário de Cristo, eu creio que deveria ser um dia de consagração, adoração. Ao invés, hoje à noite, das pessoas na igreja de joelhos, orar, agradecer a Deus pelo verdadeiro dom do Natal, sapatos de salto alto, e faces pintadas, e sobrecasacas, e copos de uísque se vão bater um no outro. E dezenas de milhares, vezes milhares de dólares no valor de uísques e charutos e cigarros serão distribuídos hoje à noite, quando milhares de pobres criancinhas famintas deitam-se sem terem nada para comer ou um lugar para encostarem suas cabeças. Adoração, o que nós necessitamos. Celebração é o que temos. Bem, isso está bem. Isso não está bem. Porém, nós não podemos deter. Está aqui para ficar. Nós vamos continuar a ter Natal do mesmo modo. E a palavra Natal, Christmas, tradutor, vem da palavra missa para Cristo, a missa de Cristo, Christ's Mass, tradutor, N-A-T-A-L, está vendo? A missa de Cristo é uma tradição católica. Uma de minhas filhas, não posso mais chamá-la de pequena, Becky, tinha que escrever uma história outro dia sobre mitologia, sobre místico. E eu disse, apenas escreva sobre Papai Noel. Isso mesmo. Papai Noel tomou o lugar de Cristo. E Papai Noel nunca houve tal pessoa, está vendo? É absolutamente uma tradição católica. Não tem nada a ver com os protestantes, ou nada a ver, está vendo? Ou Natal, ou o nascimento de Cristo, de modo algum. Porém, Papai Noel está aqui para ficar. Porém, algum dia, Jesus virá para ficar. Esse é aquele que nós estamos esperando.
Agora, eu sem dúvida preferiria que o irmão Neville tomasse o púlpito hoje à noite, porque eu disse às pessoas que eu estaria longe hoje, e se eu viesse e dissesse algo, eu gravaria uma fita. E eu espero que eles... Vocês estão com o gravador funcionando? Estão? Gravar uma fita se o seu Espírito Santo, durante o tempo da reunião, falar algo que pudesse ser que eles pudessem ouvir. Está vendo? Eu tenho algumas escrituras e assim por diante, anotadas aqui, um pequeno texto. E eu não sei, confio que o Senhor abençoará. Porém, a coisa é que, normalmente, nestas noites de domingo, o povo sai daqui por volta das 9 ou de 10 minutos passados das 9. E será muito difícil vocês conseguirem sair antes da 1. Deste modo... Porém, eu suponho que é um relógio... Ele pensou que talvez eu tivesse confundido. Essa é noite de Ano Novo. Bem, nós estamos esperando ter horas de gozo na noite de Ano Novo. Esse é o tempo onde nós, todos os irmãos, vêm e nós temos grande companheirismo uns com os outros na noite de Ano Novo. Agora, porém, eu estava apenas brincando com você sobre isso e eu espero que isso não gravou na fita. Ora, o outro dia, gravando uma fita, eu bati contra esta coisa várias vezes e eu arruinei a fita completamente, naquela cristianismo contra paganismo. Arruinou as fitas. De modo que, se as fitas estão gravando ou funcionando, eu desejaria que, seja quem quer que esteja cuidando, viesse até a porta e apenas abrisse a porta ou algo assim para eu saber que está funcionando. Agora, eu verei de que maneira esta coisa está ligada, se está operando. Muito bem, está bom, está bem. Eu vou cobrir isto, passarei para o outro lado. Eu não estava acostumado com isto. Bem, eu desejo aproveitar esta oportunidade para agradecer a esta igreja e aos seus membros pelas belas coisas que vocês me deram de Natal. Há pouco, meu filho entrou e me entregou uma enorme caixa. E eu estava na minha sala de estudo, estudando, e eu abri e encontrei um novo termo deste tabernáculo. E pequenas coisas pessoais que as pessoas me enviaram, bem ali, as quais ainda não abri até que Joe chegue hoje à noite e abra as dele. E então eu certamente fico grato por isso. O Senhor os abençoe. Eu poderia dar presentes de Natal a todos. Eu não posso fazê-lo. Vocês sabem como que é. Você simplesmente não pode fazê-lo. Isso é tudo. Se você der para alguém, isto mostra respeito desse jeito, e você simplesmente não pode fazê-lo. Um ministro simplesmente não pode fazer isso. E eu entendo que o irmão Neville, esta manhã, foi presenteado com um novo sobretudo. De modo que agradeço a vocês todos pelo meu irmão. Há um pequeno segredo nisso que Billy Paul e eu sabemos. Sabe, eu sou tão vagaroso para notar qualquer coisa, de modo algum para perceber qualquer coisa. Billy disse-me o outro dia, ele disse, sabe papai, eu estive no supermercado e disse, sabe quem eu encontrei ali? E sua voz dava uma tremida. O irmão Neville. E disse, ele estava usando um sobretudo, parecia horrível. Eu disse, o meu lhe serviria? E ele disse, não, ele é o homem bem maior do que o senhor. Logo eu disse, eu vou comprar um para ele. Desse modo, então, eu recebo o meu cheque da igreja aqui como ele recebe. Então, nesse tempo, Billy veio correndo com uma notícia muito influente e sorriso em sua face. Papai, a igreja vai comprar um para ele. Bem, eu sei que a igreja poderia provavelmente comprar-lhe um sobretudo um pouquinho melhor do que eu. Logo eu pensei, isso é simplesmente excelente, de modo que nós poderíamos todos ajudar. Porém, nós sabemos que veio numa época muito boa do irmão Neville necessitar desse sobretudo. Sabe, eu desejo dizer-lhe uma pequena coisa sobre isso. Eu estava lendo na história, isso é tudo que tenho feito nas últimas semanas, um mês ou dois, tem sido estudar a história da Bíblia.
Eu uma vez li meu primeiro livro foi o Antigo Testamento, o que Deus era no Antigo Testamento. Então, eu tomei o Novo Testamento para ver o que Deus era, para comparar isto hoje, porque eu sei que ele tem que permanecer o mesmo, está vendo? Então, há um lugar da igreja que eu não tomei. Esse foi entre o tempo da ida do último apóstolo até a entrada da Era Negra, quando a Igreja Católica iniciou o reino. Eles perderam todos os milagres e toda a divindade da igreja e tudo. E eu queria saber o que ocorreu durante aquele tempo, de modo que há pouco peguei alguns dos historiadores mais antigos que há, tal como as duas Babilônias de Hislop e a Igreja Peregrina de Broadbent, o Livro dos Mártires de Fox, os pais pós-Niceia, o concílio de Niceia, o concílio pré-Niceia e todos aqueles grandes historiadores que escreveram durante aqueles tempos, a vida de todos aqueles preciosos homens. Quando eu as li, parece que podia ouvir o salmo da vida de Longfellow. A vida de todos os grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes, com a partida deixar detrás de nós, pegadas na areia do tempo. Quando eu vi o que aqueles homens e mulheres passaram lá no passado, e ver para manter este mesmo Evangelho, e quando eles pregaram este mesmo Evangelho, a mesma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, Novo Testamento, e então precisamente o mesmo, de modo que isto dá 1, 2, 3 testemunhas que cada palavra é estabelecida. O mesmo Deus que tratou com os antigos profetas, tratou com os apóstolos e tratou com os irmãos da pré-Niceia, e aqui ele está hoje tratando da mesma maneira com o seu povo, com os mesmos sinais, mesmas maravilhas, mesmo evangelho, mesmo poder, mesmo Deus, tudo mais, com 3 como testemunha para nós que esta é a verdade, isto é verdade. Deus dando isto em 3 testamentos, está vendo? Essa história a Bíblia é a história do que Deus era, de modo que a história do Antigo Testamento, o Novo Testamento é a história do Novo Testamento, e o concílio de Niceia e os pais, e o concílio pós-Niceia é a história da igreja então. E agora a história está se formando exatamente como foi, o que essa história nunca será escrita. Não, está perto demais da vinda agora. And God help a man in these days, people who try to seek human honor. E Deus ajude um homem nestes dias, pessoas que tentam buscar honra humana, homens que tentam se tornar populares ou entre seres humanos. Você não sabe que esse ser humano, quando perece, tudo isso perece com ele? Porém, busque ganhar os tesouros celestiais. Eles nunca passarão. As mais ricas bênçãos de Deus descansem sobre todos vocês. Eu disse-lhes hoje à noite, normalmente é meu costume ir à igreja em algum lugar no domingo, se eu possivelmente puder. Hoje, esta manhã, eu realmente queria vir e ouvir a mensagem do irmão Neville. Porém, depois de fazer essa promessa, então eu não quis desfazê-la. Deste modo, então, eu tentei ouvir os programas de rádio e assim por diante. E tudo que podia ouvir era: imediatamente depois deste culto, nós todos nos encontraremos no refeitório e tomaremos café juntos. E nós... O que tem sucedido com a igreja? É uma loja. Por que simplesmente não se diz loja ao invés de igreja? Igreja não é para se fazer isso. Igreja é não um encontro de café, ou jantares, ou ceias e coisas assim. Nós temos comunhão com o Senhor. Uma igreja é aí onde nós temos comunhão com Ele. Eu disse para a esposa: querida, eu estou ficando tão crítico, eu detesto ir ao tabernáculo, o mesmo chegar ao púlpito. Quanto mais velho eu fico, parece que pior eu fico. E eu não desejo ser assim, dessa maneira, porém, há algo dentro de mim que me dirige a ser assim. E então eu disse: estou perdendo o juízo? Por que eu não consigo andar junto com o restante da multidão? Por que eu não consigo andar como os outros irmãos? Por que eu não consigo obter para mim uma organização e ficar em torno dela como eles fazem?
Ou porque eu não consigo sair e parar de ficar batendo sempre na mesma tecla com as pessoas e coisas assim? Porque eu não consigo fazer isso? E eu disse, então, eu penso, tenho eu perdido o meu juízo? Então eu volto à palavra e ali está. Eu devo permanecer com essa palavra. Eu disse, se não fosse pela palavra de Deus e eu soubesse haver um Deus, eu construiria uma pequena cabana em algum lugar, bem distante, na Colômbia Britânica, bem distante no Canadá, nas montanhas, onde eu não visse um ser humano uma vez por ano. E ali eu ouviria a voz de Deus nos ribeiros murmurantes, e eu ouviria quando ele clamasse no lobo, no topo da montanha. Eu o ouviria enquanto ele sussurrasse através dos enormes pinheiros e olharia para sua amável face no espelho do lago quando refletisse as grandes montanhas de ápices cobertos de neve. Ora, eu adoraria a Deus cada dia da minha vida lá longe. Eu sei que para mim Deus se tornaria mais real do que em ouvir de ceias de café e reuniões de chá e todo este tipo de coisa que temos hoje, assim chamada igreja. Credos e ficções e fábulas e tudo mais para tomar o lugar do Evangelho. É melhor eu ler a Escritura, não é? E começar. Agora, pouco antes de nós lermos, vamos falar com aquele que a escreveu ao inclinarmos as nossas cabeças. Todos que tenham pedido hoje à noite, sendo esta noite de véspera de Natal, podemos ter algo deste modo. Ó Senhor, estou tão agradecido em meu coração por Cristo e eu desejo vir apenas um pouco mais perto agora do que alguma vez antes. Eu não desejo olhar de volta para uma manjedoura em um estábulo, porém eu desejo fazer de meu coração uma manjedoura, não para um Cristo infantil, porém um Cristo que é Deus, Emanuel. Vocês levantariam suas mãos para manifestar isso a Cristo? O Senhor conceda o seu pedido. Pai Celestial, agora nós estamos reunidos na casa que é chamada a casa de oração. O lugar onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor Jesus em todas as suas grandes obras e para ensinar a sua palavra e crer que Ele é a palavra. E nós te agradecemos por esta noite e esta oportunidade que coloca-se diante de nós para trazermos a palavra do Deus vivo para um povo vivo, e especialmente para aqueles que estão vivendo em Cristo Jesus, que têm sido renovados, nasceram de novo, tornaram-se novas criações. E a oportunidade que nós temos de apresentar os fatos àqueles que não são novas criações em Cristo. Que esta noite possam se tornar novas criações em Cristo. Concede a cada uma destas pessoas o desejo de seus corações e que eles possam hoje à noite, se eles não o fizeram antes, entrar nesta grande igreja católica universal, esta católica como sendo mundial, santos apostólicos do Deus vivo, nascidos de novo. Concede, Senhor, que cada pessoa possa tornar-se um membro dela, porque ela é um corpo, não um edifício, porém um corpo, o corpo de Cristo, e nós somos os membros deste corpo. Concede, Senhor. Que os grandes dons do Cristo possam ser derramados sobre as pessoas hoje à noite que pertencem ao corpo. Não um pacote selado, não com presentes de Natal nele, como nós, seres terrenos, podemos dar uns aos outros em agradecimento de nosso amor de uns para com os outros. Porém, que seja aquele selo do Espírito Santo descendo dentro da alma dos homens, dando-lhes vida imortal. Abençoa todos, Pai. Enquanto hoje à noite, o quanto sabemos, estamos saudáveis e felizes, um fogo bom e quente para perto dele nos sentarmos, um teto sobre nossas cabeças e pensar nos milhares em volta do mundo, sem nenhum lugar para irem, Pai Celestial. Tem misericórdia de nós e concede-nos este pedido. Nós pedimos hoje à noite que Tu abençoes a palavra ao ser ela apresentada agora.
Abençoa o nosso pastor e abençoa os administradores e os diáconos da igreja e cada um que está afiliado com ela na filiação do corpo, sendo nascidos de novo. Pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Como eu comecei alguns momentos atrás a dizer na leitura dos santos, São Martim veio numa noite fria e ele encontrou um pobre homem velho, deitado, morrendo de frio no portão. E ele via as pessoas passarem por perto que podiam dar ao homem velho uma capa de algum tipo, porém não davam. E ele, sabendo então que era seu dever fazê-lo, todavia seu pai e sua mãe, ambos pagãos, porém, ele era um soldado, deste modo ele tirou sua capa, apanhou a espada e a cortou em duas, e envolveu o velho companheiro nisto, e logo seguiu adiante. E as pessoas riram dele, censuraram-lhe, disseram, um soldado de aparência engraçada, que fanático. Porém, na noite seguinte, ele foi acordado no quartel onde ele ficava, e ele estava em visão. E ele olhou, e ele estava em um quarto, e ali estava Jesus, com uma porção de anjos de pé em volta dele. E Jesus tinha o pedaço do manto em torno dele, a capa. E ele disse aos anjos, vocês sabem onde eu arranjei isto? E eles disseram, não, meu senhor. Ele disse, Martim envolveu-me nisto. Logo, o irmão Martim soube então que esse era o seu chamado para o ministério, porque quando ele envolveu aquele velho homem naquele manto, Jesus estava naquele velho homem. Logo, se ele estava em um velho homem, como nós chamaríamos, um mendigo ou um vadio deitado na rua, Jesus virá a qualquer um de nós. Então ele sabe, o que fizerdes ao menor destes, meus pequeninos, a mim o fizestes. Deus ajude-nos a lembrar disso. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go